Prezados professores, este vídeo foi produzido com a intenção de possibilitar momentos para o estudo dos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, destinado aos professores do ensino fundamental, nas áreas de língua portuguesa. O tema em questão é Gêneros da Oralidade. E para tal, retomamos o texto do Marcusque, contido no livro Produção Textual, Análise de Gênero e Compreensão, disponibilizado para as unidades escolares e discutido em formação junto aos coordenadores da Rede Municipal de Ensino. É preciso ter claro que o trabalho com gêneros orais vai além de uma conversa ou conversação entre os alunos. Eles estão inseridos em esferas sociais. Nosso desafio é ultrapassar as formas de produção orais, informais ou cotidianas, avançando para formas de produção formais e institucionalizadas. Neste vídeo, trataremos sucintamente do gênero oral, o que é e como trabalhá-lo em sala de aula. Um dos pontos destacados são os conhecimentos de 3 grandes sistemas cognitivos que os falantes lançam mão para produzir seus textos. O saber linguístico é o conhecimento que o indivíduo tem da língua na qual o texto é produzido. O saber enciclopédico é o conhecimento de mundo, amplo e geral, que regem a construção do texto. Saber interacional é o conhecimento de como interagir nas situações de comunicação, ritmo, pausas, tom de voz, postura corporal, etc., que serão essenciais no momento da exposição. Vale ressaltar que eles não agem de forma sucessiva, e sim interativamente. Outro fator importante abordado é a relação entre o oral e o escrito. Oral e escrito fazem parte do mesmo sistema da língua? Sim, fazem parte do mesmo sistema da língua, pois são realizações de uma gramática única. A escrita representa a fala? Não, pois elas podem ter peculiaridades com diferenças bem específicas. Temos gêneros que são concebidos na oralidade e são recebidos no meio gráfico, como, por exemplo, entrevistas publicadas em revistas. Temos gêneros que são concebidos na oralidade e são também recebidos na oralidade, como, por exemplo, conversas espontâneas. Temos gêneros que são concebidos na escrita e recebidos na oralidade, como, por exemplo, um noticiário de TV. Temos ainda gêneros que são concebidos na escrita e recebidos pela escrita, como, por exemplo, um texto científico. A esfera da vida social ou institucional é o espaço onde predomina um tipo de discurso, por exemplo, esfera religiosa, esfera jurídica, jornalística, pedagógica, política, militar, familiar, entre outras, na qual ocorrem práticas que organizam as formas de comunicação e as estratégias de recepção, que podemos chamar de modelos comunicativos. São eles que estabilizam os gêneros textuais e determinam formatos da produção e da recepção textual. Aqui temos os gêneros orais elencados no currículo, dividido nos anos de escolaridade, onde podemos observar o avanço dos gêneros de um ano a outro, e neste momento
queremos destacar os gêneros textuais elencados para o terceiro ano de escolaridade. Ao se propor um trabalho de produção com os gêneros da oralidade, é importante levar em consideração alguns aspectos relevantes. Ter clareza sobre as características do gênero, a quem se dirige a produção e quem participará do processo de elaboração é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Como o foco desse vídeo são os gêneros textuais orais elencados para o terceiro ano de escolaridade, selecionamos um gênero, no caso, exposição oral, seminário, para exemplificarmos como pode ocorrer o trabalho com este gênero. O seminário tem por objetivo informar um determinado público sobre um determinado tema. É uma situação comunicativa que prevê várias exposições de aspectos diferenciados de um tema comum. Por isso, é uma situação privilegiada de estudo nas mais diversas áreas no âmbito escolar. A ideia é aproveitar-se de um tema já elencado para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula por uma ou mais disciplinas, conteúdos de ciências, geografia, história, matemática, artes, etc. Trata-se de uma situação comunicativa em instância pública, que prevê diferentes exposições orais articuladas, mediada por um coordenador, que, ao final, pode tentar articular as diferentes exposições, procurando a melhor compreensão do tema pela audiência. Essas exposições podem ser sustentadas por recursos materiais diversos, inclusive por esquemas escritos que sintetize as principais ideias que serão focalizadas. Ressaltamos que o que apresentaremos aqui é apenas uma sugestão, pois o professor tem autonomia para planejar e adotar estratégias que julgar mais pertinente ou adequada à sua turma. No primeiro momento, é importante deixar claro aos alunos com qual gênero se desenvolverá o trabalho em sala de aula e suas principais características. Como sugestão, é interessante, durante o processo de estudo, registrar as impressões dos alunos e, ao longo dos estudos, retomar esses registros, como forma de verificar a construção do conhecimento sobre o gênero. Este é também o momento de definir o tema do seminário, o contexto de produção, a finalidade, interlocutores, espaço no qual se realizará o seminário e qual recurso será utilizado. Se houver divisão de grupos, deixar claro quais aspectos deverão ser tratados por cada grupo. Definir a data de conclusão e apresentação do trabalho. É interessante proporcionar aos alunos momentos para conhecer produções da mesma natureza, para ter referência e poder refletir sobre esse gênero do oral. O professor pode fornecer aos alunos um roteiro que focalize os aspectos mais importantes para a organização e participação de um seminário. Gravar o seminário apresentado aos alunos pode ser útil para retomar questões relacionadas à organização e marcas linguísticas. É possível construir um roteiro de observação que destaque alguns aspectos, como, por exemplo, como ocorreu a abertura da exposição e como foi o contato com o público, como foi desenvolvido o tema, como finaliza a apresentação, se houve abertura para os ouvintes participarem expondo questões para desencadear uma discussão, como foi utilizados os recursos escolhidos para a explanação do tema, como se posiciona perante o público e a observação das marcas linguísticas. Após este momento de vivência, explorar junto aos alunos as observações realizadas, sintetizando as ideias.
Após a vivência e observação das características do gênero, é o momento de se debruçar a pesquisa, buscar em diferentes fontes as informações a ser apresentadas e distinguir entre o essencial e o secundário. Além disso, dados devem ser apresentados de forma clara para que o público possa compreender. Proporcionar um momento de ensaio ou simulação da apresentação é mais do que um treino. É também um momento de reflexão sobre o trabalho que está sendo organizado. Para que todos notem os pontos altos e baixos, é interessante filmar a apresentação. Dessa forma, fica fácil determinar como a fala pode ser aprimorada. Finalmente, chega o momento tão esperado, a apresentação do seminário. Após a apresentação, para finalizar o movimento de estudo, construção e apresentação deste gênero oral, é importante avaliar o desempenho dos envolvidos nesse trabalho. É interessante também propor aos alunos um momento de autoavaliação, destacando os aspectos positivos e negativos para que as dificuldades possam ser superadas em outras oportunidades, uma vez que o gênero exposição oral seminário também integra o currículo de língua portuguesa no 4º ano de escolaridade. Esperamos que esse vídeo venha ajudar a elucidar algumas questões sobre os gêneros orais e que seja de ajuda no planejamento das próximas atividades. Um bom dia a todos!